Olá, pessoal. Boa tarde, né, ou boa noite a todos, dependendo do lugar onde você esteja. Eu peço desculpas pelo pequeno atraso, a gente estava fazendo os últimos ajustes aqui no áudio e na tela também para garantir que tudo corra bem nesse nosso web treinamento. Eu queria agradecer a você que já está online aí conosco nesse mini curso online sobre GIS e hidrologia. Agradeço também ao Fabiano Cucolo, que será o instrutor. Já está pronto aí com a sua palestra e foi muito feliz com a sugestão desse tema. Ele sugeriu, principalmente levando em conta essa questão da falta de água em São Paulo e em outras regiões do Brasil, e como as geotecnologias podem contribuir para a prevenção e para a mitigação dos efeitos dessas secas. Me apresentando, né, eu sou Eduardo Freitas, sou o coordenador dos cursos e pesquisas de mercado aqui no Instituto GeoEduc e também sou assessor editorial do portal e revista Mundo Geo. Bom, a dinâmica, para quem já participou de vários webinars ou web treinamentos, é um pouco repetitivo, mas como sempre tem gente nova, é bom explicar. Então vai ser feita uma apresentação na qual vocês poderão ver a tela e ouvir o áudio do palestrante, mais ou menos como está acontecendo agora. Logo depois vai ser feita uma sessão de perguntas e respostas. E, então, a interação de vocês para enviar essas perguntas e respostas é através do chat. Não é preciso webcam, nem microfone, somente um headset ou as próprias caixas de som do seu computador. Esse é o painel que vocês usam para enviar as suas questões. É só digitar a sua questão aqui, depois clicar em Send, nós vamos recebê-las. Algumas delas nós vamos responder diretamente no chat e outras perguntas nós vamos reservar para fazer ao final para o palestrante. Alguns lembretes: vocês terão acesso aos arquivos dessa apresentação, tanto o PDF da palestra quanto o vídeo na íntegra, também a tabela de perguntas, caso alguma pergunta seja respondida posteriormente, a gente vai criar uma tabela com perguntas e respostas, para que vocês tenham acesso a todo esse material, possam rever com mais calma depois, compartilhar aí com as suas equipes de trabalho. E os certificados de participação serão enviados por e-mail na próxima semana. Aqui vocês veem rapidamente e resumidamente também a nossa agenda. Não vai ser exatamente essa sequência, mas basicamente a gente vai ver uma introdução à hidrologia e os sistemas de informações geográficas. Também vai ser abordada a modelagem de dados, análise de fluxo d'água e inundação, análise de drenagens, hierarquização de rios, análise de bacias hidrográficas, também análises fluxo-tempo e também um pouco de água subterrânea, principalmente simulação de dispersão de poluentes. O palestrante será o Fabiano Cucolo, que é geógrafo e mestre em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp de Rio Claro, com 14 anos de experiência em geotecnologias e atualmente é consultor de geotecnologias da empresa Solo Verde Engenharia e atuando também na Sabesp, no projeto de despoluição do Rio Tietê, além de outros projetos para diversas outras empresas. Nessa área de meio ambiente, ele já atuou como especialista em geotecnologia em empresas como Imagem, Conestoga Rovers, entre outras. E como docente, atua em cursos de pós-graduação na Unitoledo, ESIC e Unirp. Então, eu vou passar agora... Não, desculpa. Antes de passar para o Fabiano, eu queria fazer uma rápida enquete. Eu criei aqui uma pesquisa para a gente fazer aqui online e ver a opinião de vocês. Na divulgação desse web treinamento, a gente tinha até feito uma pergunta se a geotecnologia seria a solução para a falta de água em São Paulo. A gente sabe que ela é complementar, enfim, ela não é somente ela a solução, mas a gente agora pergunta para vocês nessa enquete
de quem é a falta de água, é culpa pela falta de água. E aí a gente tem algumas opções para vocês avaliarem. Vocês podem até escolher mais do que uma. A primeira opção, se o culpado é São Pedro, se vocês acham aí que a culpa é da natureza, se é a atividade antrópica, a atividade produzida pelo próprio homem. Ali em governos eu ia colocar que a culpa era da Dilma ou do Alckmin, mas vamos generalizar, né, que a culpa é dos governos, se é algo natural, né, cíclico, ou se são todas as alternativas. A gente vai deixar mais uns 10 segundos só a enquete disponível e vamos compartilhar os resultados. Bom, está aí na tela para vocês o resultado da enquete. É de se esperar, né, que muita gente acredite que a culpa é a atividade antrópica, depois vem os governos, algo natural, né, cíclico, e aqui até 20% acha que é um mix aí de todas as alternativas. Bom, isso foi só para a gente quebrar o gelo e iniciar essa conversa sobre o papel do GIS na análise hidrológica. Então agora eu vou passar para o palestrante e instrutor desse web treinamento, o Fabiano Cucolo. Fabiano, agora eu acho que você já pode compartilhar a sua tela. Boa noite. Oi, boa noite. Quem está falando aqui é Fabiano Cucolo. Quero agradecer a todos pela presença no nosso web treinamento. E o Eduardo já apresentou um pouco sobre minha experiência profissional. Até queria fazer um comentário aí em relação à enquete que foi exposta agora. Em conversa com alguns profissionais da área de climatologia, inclusive Anderson Cristofoletti foi um professor meu na universidade. Uma das causas reais dessa falta d'água aí é realmente o momento que a gente está passando, o momento climático que ocorreu similar nos anos 70, não, desculpe, nos anos 60, e está acontecendo agora. Qual que é a diferença do que aconteceu naquela época para hoje? A população hoje é muito maior, os mananciais foram devastados ao longo desse tempo, então a cobertura da mata ciliar, das nascentes, diminuiu bastante. Então isso contribuiu para diminuir a quantidade de água que pode ser disposta nos reservatórios. E o governo também, que de certa forma não planejou uma catástrofe dessa que nós estamos vivendo. Eu, como consultor aqui na Sabesp, vejo essa preocupação de correr atrás das novas fontes, das novas alternativas, mas a lição que ficou aprendida é que não dá para depender das fontes do jeito que estão hoje. E, por ironia, no ano retrasado, se não me engano, 2012, teve excesso de água. E as comportas das represas tiveram que ser abertas. E numa situação como essa, ao invés de aproveitar esse excedente, foi liberado para ir embora. Então, provavelmente agora, tudo isso vai ser... Espero que com essa lição aprendida, consiga aproveitar melhor esse nosso recurso finito, que é o recurso hídrico. Bom, mas focando agora no nosso curso, nosso webinar aqui, de análise hidrológica com sistemas de informações geográficas, o objetivo desse nosso web treinamento é apresentar algumas características da modelagem e da análise hidrológica feita a partir de sistemas de informações geográficas. Então, o caráter é bem técnico, tá? É um caráter de como que eu represento as informações para recursos hídricos.
O Eduardo chegou a dar uma passada no sumário, no nosso treinamento, como que vai ser um pouco essa nossa dinâmica, né? Cada um desses tópicos que eu estou colocando, nós vamos fazer vou fazer uma apresentação teórica, explicar o que é cada um desses tópicos e apresentar na ferramenta ArcGIS, como que se procede dentro de uma ferramenta de geoprocessamento. Bom, então vamos dar uma breve explicação do que seria o ciclo hidrológico, com a introdução à hidrologia, passando pela modelagem de dados hidrológicos, como que eu represento dentro do ambiente de sistema de informações geográficas esses dados hidrológicos, quais são os que têm maior importância e a característica de cada um deles. Na sequência, vão passar por uma série de análises, que na verdade é um workflow, uma sequência de como que se procede uma análise hidrológica dentro de um sistema de informações geográficas. Tá? Então, passando pela análise do fluxo d'água, como que eu represento isso, como que eu crio drenagens, como que eu crio classificação de rios, no caso de hierarquização, geração automática de bacias hidrográficas ou semiautomática, e análise de fluxos, que desenvolveria um pouco o que seria a inundação. Tá? E no final eu vou fazer uma breve explanação de uma ferramenta que também é do ArcGIS, que é de análise de água subterrânea, que citando um exemplo de um posto de gasolina que, caso o combustível vaze pelo subterrâneo, como que seria esse processo de contaminação. Os softwares que nós vamos trabalhar, o software, na verdade, né, é o ArcGIS Desktop e sua extensão Spatial Analyst, que é a extensão mais popular dele, por acrescentar essas ferramentas de análise hidrológica. Também existe uma outra extensão, que depende também dessa dobradinha do ArcGIS mais o Spatial Analyst, chamada ArcHydro. Ela complementa as ferramentas de análise hidrológica. Hoje, pelo que eu pesquisei, até recentemente, o ArcGIS está bem completo para essa questão de análise hidrológica de água de superfície. Para água subterrânea, nem tanto. Existem softwares proprietários específicos para isso, que, se for o foco de algum de vocês trabalhar com água subterrânea, eu posso até fazer um levantamento dos softwares de mercado que estão mais propensos a isso. Inclusive, tive experiência com algum deles na época que eu trabalhei na Conestoga Rovers. E um dos focos lá era fazer monitoramento de contaminação de solo e lençol freático. E utilizavam outros softwares que não eram ArcGIS. Também, alguns softwares gratuitos, caso as pessoas não tenham a licença do ArcGIS, do Spatial Analyst, que que têm as mesmas ferramentas, talvez de uma forma não tão simples de trabalhar, mas que consiga atingir esse objetivo, é o Spring do INPE e o QuantumGIS, que é aquele software livre que tem esses módulos para análise hidrológica. Bom, falando um pouquinho aqui do ciclo hidrológico, a ideia hoje do nosso treinamento é representar dentro de um banco de dados geográficos como que se comporta essas informações que estão colocadas aí, por exemplo, a informação do escoamento superficial, do modelo digital do terreno, da infiltração do solo, da infiltração de recarga, do fluxo dos rios e assim por diante. Como que eu modelo isso? Como que isso vai parar dentro do banco? E, consequentemente, as análises. Por exemplo, uma simulação do escoamento superficial. Como que eu faço a simulação? Quais os dados que são envolvidos? Então, é uma noção geral de como eu posso representar esse ciclo. Tá?